Santo Espírito de nosso Deus, abre nosso coração, nossa mente, especialmente nesse tempo de Quaresma, para que a Tua Palavra possa realmente mostrar como nossos pecados são graves, porque eles causaram a morte de um inocente que é Jesus. Faze-nos sempre que possamos nos arrepender e assim ter o perdão, a boa notícia que nos leva aos céus, que somos limpos e santos pelo nome de Jesus. Em nome dele nós pedimos. Amém. Podem sentar. Querida igreja, queridos amigos, o que será que é uma provação? Será que é um sofrimento? É um sofrimento em nossa vida? Ou é uma dúvida em relação a alguém que nós amamos? Medo de alguém? Ou será que a provação é mais a ideia assim, de se reconstruir depois que o sonho acabou? Talvez a provação seja isso, se reconstruir. Ou como acontece às vezes, o médico vem e diz para alguém: você nunca mais poderá fazer isso, trabalhar, jogar futebol, tomar café, ou você nunca mais vai voltar a andar, enxergar, ouvir. Será que tudo isso é uma provação? De fato é. Provações são tudo aquilo que nós não temos controle, que nós não conseguimos resolver. Provação é isso. Provação é aquilo que nós não conseguimos resolver. Por exemplo, imagine uma situação terrível. O médico chega para um homem e diz assim: a sua mulher está em trabalho de parto e a coisa está feia. Você precisa escolher ou a mãe ou o seu filho. Você precisa escolher. Quem escolhe? Não há caminho fácil. O que o homem falar vai dar uma situação triste. Não tem o que escolher. E eu estou falando isso porque Abraão, que Deus colocou, a provação que Deus colocou sobre Abraão foi algo extremamente profundo, como nós ouvimos. E não tinha uma solução, não tinha o que escolher. Abraão tem duas palavras, ele tem duas promessas, duas palavras, duas ordens de Deus. E essas duas palavras, elas não se encaixam. Duas palavras de Deus que não se encaixam. É uma peça, é um quebra-cabeça com duas peças só, e as duas não se encaixam. Isto é a palavra de Deus. A primeira palavra é que Abraão, mesmo velho, será pai de uma grande nação, será pai de muita gente. Então, depois de velho, ele tem um filho, Isaac. Essa é uma palavra, que ele vai ser pai de uma grande nação. A outra palavra é o quê? Está lá em Gênesis. Pegue o seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu vou lhe mostrar. Aqui está a outra palavra, as duas não se encaixam. Você será pai de uma grande nação, e agora você tem que sacrificar o seu único filho. Aqui está a provação. Abraão não sabe como conciliar essas duas palavras. E aí, quando chega uma situação dessas em nossa vida, aí entra a fé, gente. A nossa fé. A fé que Abraão tem. A fé que vocês têm desde o dia do batismo. E a fé parece algo sem valor, parece pequeno. Parece algo esquecido em nossa vida. Mas é nessas situações que a fé brilha muito forte. E como foi com Abraão? Foi assim. Ele tinha as duas palavras: ser pai ou matar o único filho que eu tenho. Então, ele não quis escolher, eu vou ficar com esta opção, ou vou ficar com esta opção. Ele não escolheu a alternativa, isso que é interessante. Ele não escolheu, existe até um livro em inglês, o título dele traduzido é ou, baseado nessa história.
Vou ser pai ou vou matar o meu único filho? Não, ele não escolhe, ele foge disso. Ele fica com as duas palavras que não se encaixam. Isso que é interessante. Eu vou ser pai de uma grande nação, é isso que Abraão tem na sua mente. Eu vou ser pai de uma grande nação, porque Deus prometeu, e ao mesmo tempo eu vou oferecer meu filho em sacrifício. Eu vou matar o meu único filho. Porque Deus mandou. Ele tem as duas palavras. Eu vou fazer as duas coisas. Eu vou ter isso em minha mente, em meu coração. E isso foi de tal modo, como diz o texto, no outro dia, Abraão, depois que Deus falou isso para ele, Abraão se levantou cedo, rachou lenha, preparou a lenha, pegou 2 dos seus servos, 2 empregados. Abraão, se não me engano, tinha 318 empregados. Pegou 2 ali e convidou Isaac. Isaac, vamos para uma terra que Deus vai mostrar. Imagina, o velho Abraão, pegando seu filho pela mão, era um rapaz, vamos pensar 15 anos de idade, pegando seu filho pela mão, para levar ele ao alto de um monte e lá matar ele. É assim que Abraão saiu de casa. Eu vou ser pai de uma grande nação e ao mesmo tempo eu vou matar meu único filho. Como ele conseguiu fazer isso? Pela fé? Eu já falei. E a fé às vezes é o quê? Deus vai dar jeito. Deus vai resolver. Aliás, Abraão podia pensar assim, nós também podemos pensar assim em nossa vida. O problema não é meu. O problema é de Deus. Se Deus prometeu que eu vou ser pai de uma grande nação e agora Ele está pedindo para eu entregar e matar o único filho, o problema é de Deus. Deus, a solução tem que vir de ti. Eu vou fazer o que você mandou, o que tu mandaste. É assim que Abraão fez. O problema pertence a Deus. E assim ele foi. Mas como é que ele conseguiu caminhar, levando seu filho para a morte? Aí o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem escreveu Hebreus capítulo 11, lá diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, está uma prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Ou seja, os filhos de Abraão vão vir a partir de Isaque. Continua a leitura. Abraão, Hebreus capítulo 11. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente recebeu de volta. Ou seja, como é que o Abraão pegou o seu único filho? Vocês fariam isso? Jamais. Como é que o Abraão pegou o seu único filho e foi levá-lo para matá-lo? Porque ele confiava que Deus era tão poderoso a ponto de ressuscitar Isaque, se fosse necessário. E de fato, isso aconteceu. Abraão tinha certeza, ele saiu de casa para matar o seu filho e ao mesmo tempo ele tinha certeza: eu vou matar o meu filho e ao mesmo tempo eu vou voltar com esse menino para casa. Esse menino vai crescer, vai se tornar um homem, ele vai ter filhos, ele vai se casar. Depois sabemos o nome da esposa de Isaac, que é Rebeca. Vai se casar com Rebeca. Eles vão ter filhos, bisnetos, tataranetos, e os seus filhos serão numerosos como a areia da praia, como as estrelas do céu. Abraão tinha certeza disso. Ele saiu para matar o seu único filho, mas ele tinha certeza: esse mesmo filho que eu vou matar, eu vou trazer ele de volta. Por quê? Hebreus capítulo 11. Abraão acreditava que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque. Veja, 2 palavras, as duas não se encaixam, mas Deus dá um jeito. E por que Deus fez isto? Por que será que Deus provou Abraão? Por que Deus muitas vezes nos prova? Por que será que Jesus precisou ser provado durante 40 dias no deserto, com as feras, como diz o nosso Evangelho, com as feras, com o diabo, com os demônios que estavam ali? Pois bem, por que Deus faz isso? Deus não tenta ninguém. Contudo, Ele quer provar a nossa fé. Ele quer experimentar a nossa fé.
E as provações que Deus envia em nossa vida não é para que nós caiamos. Se Deus deu uma provação para você, é para que você saísse mais forte, crescesse com a ajuda dele. Porque no meio da provação, Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Essa é a aprovação que Deus dá. A aprovação que Deus deu em sua vida, que dá em sua vida, é para que você saia forte, vencedor com Ele. Com Ele. Agora, essa não é a aprovação de quem? Do diabo. O diabo, sim. O diabo, ele tenta para o mal. Ele coloca provações em sua vida, em nossa vida, para que nós fiquemos longe de Deus e até amaldiçoemos a Deus. O diabo traz as maiores angústias em nossa vida, e quanto mais forte a fé em Deus, a pessoa que mais tem fé em Jesus, mais ainda o diabo está com os olhos nela. Porque o diabo não precisa trabalhar naqueles que já pertencem a ele. Ele ataca os cristãos. Ele ataca vocês, ataca a nós. O diabo ataca a igreja. E se o diabo teve a cara de pau de atacar Jesus, o leão de Judá, o diabo vai atacar os filhotes do leão também. O diabo vai fazer isso. E ele faz de um modo sempre esperto. O diabo, ele tenta sempre destruir a nossa fé. E quantas vezes nós caímos em suas armadilhas? Quantas vezes? Ele conhece bem o nosso ponto fraco também. Ele sabe aonde a corda arrebenta. Ele nos conhece. O diabo também é inteligente. O diabo é mais inteligente que cada um de nós. É mais inteligente que eu. O diabo é tão inteligente que ele não consegue deixar o inferno bonito. Então o que ele faz? Ele deixa o caminho do inferno bonito. É isso que ele faz. Então ele traz provações, não para que saíssemos vitoriosos. O diabo faz para que nós caiamos da fé. Ele é o pai da mentira. Ele não se cansa. Não se cansa jamais. E então, no meio dos gritos da provação, quando o diabo está nos batendo, quando nós estamos apanhando, como diz Lutero, o pastor se forma na universidade das pancadas. Quem dá essas pancadas? É Satanás. Então, no meio dessa briga feia, das provações da nossa vida, nós temos que gritar a Deus. Deus sim. Deus envia Jesus, como ele enviou no texto. Jesus sim derrota o diabo. O que eu faço? O que vocês fazem? Eu não vou lá lutar com o diabo, vou perder. Eu me escondo atrás de Jesus. Jesus é forte, ele derrota. Ele ganha a aprovação por mim, para que eu saia vitorioso da briga, da aprovação, da tentação. É Jesus que derrota Satanás. Não é eu, não é vocês. Então é Jesus que luta contra ele. E ele faz isso, e aí Deus nos dá vitórias, que é dele mesmo. Foi assim com Abraão, voltando para a história de Abraão. Então, não pense que o diabo não atacou Abraão, claro que sim. Mas Deus providenciou a salvação. Parece algo bem simples, um carneiro estava ali. É um cordeiro. Esse cordeiro aponta para Jesus. O cordeiro que tira o pecado do mundo. E assim o Isaac, que caminhou para a morte, voltou com vida. Porque o cordeirinho foi morto no lugar dele. Assim vocês têm vida. Porque Jesus um dia morreu por vocês. E para terminar, vocês sabem muito bem, o Isaac é parecido com Jesus. Abraão, como eu já falei, tinha 300 empregados. Mas quem carregou a lenha para o holocausto foi o Isaac, menino. Assim Jesus também. Deus Pai tem milhares e milhares de anjos que podiam carregar a cruz. Mas Deus Pai fez o seu filho carregar a cruz até o alto, a lenha, a madeira, para o holocausto.
Isaac foi amarrado no altar. O altar era uma mesa. Foi amarrado o menino ali. Mas será que Isaac queria fugir? Nem pouco. Isaac era um menino obediente, assim como Jesus é um menino obediente. A diferença dos dois está que Isaac pergunta: eis aqui o fogo, né? E aqui está a lenha. Pergunta para o seu pai: onde está o cordeiro para o holocausto? Então Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Então Deus providenciou um cordeiro para morrer no lugar de Isaac. Esse cordeiro é Jesus. Jesus é o cordeiro que Deus providenciou para Isaac, para Abraão, para mim e para você. Então, quando a gente faz a pergunta que Isaac fez: onde está o cordeiro? Olhe para a cruz. Ali está o cordeiro que Deus providenciou. Então, isso significa que em nossas vidas, isto é, em nossas vidas, que Deus resolveu o problema da salvação para nós. Então, se a salvação está resolvida, Deus vai resolver os outros problemas que nós temos. Assim como Deus cuidou de Abraão, Ele vai cuidar de nós. E assim, nós temos um Deus do nosso lado. Um Deus que providencia. Providencia o quê? A salvação. Um cordeiro.